Você viu ali do lado do Bolt, né? A professora Fátima, né? Que já está aí para a gente bater um papo, conversar. Já estamos aqui também nos nossos estúdios com a Ana Carolina, que já esteve com a gente. Aqui já ou no outro? No outro. No outro, né? Ainda não teve, está aqui visitando. Goiano, há quanto tempo, né? Pelo menos em entrevista, porque na rua a gente se viu agora no último evento, né? Que aconteceu aqui em Ceabra. Vamos falar, estamos aqui com a coordenação, vamos falar sobre a Universidade Federal da Chapada. É um tema, por isso a gente sempre fala. A gente assiste muito Brasília, fala muito do que acontece lá e esquece de debater e discutir o que acontece aqui na nossa região. Goiano, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nerisvaldo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E para a gente debater um tema muito interessante, né? Que é a Universidade Federal da Chapada Diamantina. Uma boa tarde também a todos os ouvintes e é um prazer muito grande estar discutindo esse tema aqui no Chapada News, né, do companheiro Nerisvaldo. Professora Ana, como tem passado? Boa tarde, Nerisvaldo, tudo bem? É um prazer estar aqui de uma novo, alegria, né? Uma alegria, um prazer. Você que era frequente, né? Pois é. Nesse novo espaço. Os entendedores entenderão. Com Vamos toda lá, certeza. Não é de hoje, né? Então, agradecer essa oportunidade, né? Espaço aberto para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre a criação dessa universidade que está com muita expectativa de que venha de fato dessa vez. Perfeito. Professora Fátima, tudo bem? Boa tarde. Tá ligado, pode ir que tá ligadinho. Boa tarde, Nerisvaldo. Boa tarde, ouvintes. E assim, é um prazer imenso estar aqui e agradecendo também esse espaço, né, que é de suma importância, que a gente possa estar discutindo esse assunto que é de interesse de toda a sociedade, que é de interesse de toda a comunidade ceabrense e territorial, né, território dos 3 territórios envolvidos, tanto a Chapada como o Piemonte e também Irecê. Perfeito. Aparece na tela, Smithson, que o Smithson foi o nosso diretor aqui, né? Além de estar à frente de todo esse processo, está aí na tela também, que é um grande parceiro aqui com a gente. Goiano, vamos começar aí trazendo um histórico, né? Para quem está em casa entender como é que toda essa questão, esse processo que não é de hoje, esse sonho que não é de hoje, acho que justo, né? Para aqueles que, não estou entendendo como é que... Traz um histórico para a gente, Goiano. Ótimo essa pergunta que você fez, né? Não só a pergunta, como esse pedido, né? Na verdade. Eu acho que hoje a gente deixa de ser, Nerisvaldo, uma bandeira de lá, de 2005, que você acompanhou esse processo, na época do projeto Velame Vivo, né? Para se tornar uma campanha, né? Que está em todos os 3 territórios, como a professora Fátima falou. Mas eu vou fazer um breve histórico disso aí. Olha, nós começamos com o projeto Velame Vivo e você era um dos coordenadores, apresentador de festival, tal, entusiasta do nosso trabalho e juntos. Era uma delícia, mas vamos lá. Isso. Aí começamos lá em 2005, 2006, fazendo audiências públicas. Começamos com a primeira foi no colégio, né, no SES, com toda a Chapada Diamantina, mais o pessoal de Bitiara, de Irecê e a Chapada Diamantina. Foi super representativa. Veio, na época, um deputado estadual, nome Carlinhos Oliveira, né, que ele tinha defendido isso na Assembleia, e o deputado federal que estava passando por aqui também, o Daniel Almeida, participou dessa nossa audiência. No segundo momento, foi lá no Colégio de Esportes, que aí veio o Luiz Alberto, o Pinheiro, o Walter Pinheiro, né? Excelente, aí já mais abrangente, de Brotas e Macaúbas para cá, estava todo mundo, né, nessa luta da gente. Em 10 de fevereiro de 2007, a gente, na oportunidade do presidente Lula e o governador Wagner virem a inaugurar a biodiesel em Iraquara, a gente entregou um documento tanto para o presidente Lula como para o governador Wagner, pedindo à Universidade Federal da Chapada. Só que não era um projeto, a gente não tinha a experiência que tem hoje. Não era um projeto, era apenas um documento como... Era um sonho, né? Um sonho, na verdade. Um sonho. Aquilo ficou
ficou sem caminhar mesmo, né? Não conseguimos avançar naquele processo. Em 2010, 2011, o deputado Afonso Florense começa a se manifestar, rodar a região, rodar a Chapada Diamantina em 2000, e aí sim, a gente já fez um projeto, já veio para o IFBA, essa audiência pública foi aqui no IFBA, em outros municípios da Chapada, e em 2012 ele entrega o projeto lá em Brasília. Com a eleição da presidenta Dilma Rousseff, em 2013, ele ministro, na condição de ministro, discutindo universidades com ela. Ele quem? O deputado Afonso Florense, que passou a ser ministro. Aí discutindo com a presidenta Dilma, eles conversaram sobre a possibilidade das universidades, seriam 3 a serem implantadas, né? E a primeira seria, palavras da presidente Dilma, a primeira a ser implantada vai ser a Universidade da Chapada, em 2013. Então, nós perdemos aí um tempo grande, porque em 2014 começou a situação dela e de golpe de Estado, como foi dado o golpe, e a presidenta foi cassada em 2015, o Temer assume e acaba com as histórias engaveta, na verdade, ele engavetou os projetos de universidade. Em 2018, com a eleição e o Bolsonaro eleito, em 2019, o Afonso tentou resgatar esse projeto, tentou desengavetar, só que ele com o ministro da Educação, tinha acabado com todos os projetos de educação no país. Então não existe mais projeto. E hoje, a Chapada Diamantina, que tinha uma visão, que tínhamos que lutar pela universidade, hoje ela volta de uma forma bastante interessante, né? Tem uma coordenação desse processo, que é o Helder Ribeiro, de Barra da Estiva. Ele é professor da universidade lá do Vale do São Francisco, que está muito envolvido nisso, como também o prefeito de Barra da Estiva, o João Diridi, né? E vem os companheiros de Andaraí, o João Alberto, que é da Codeté, e o prefeito Wilson. O Wilson Cardoso está também muito envolvido na questão da universidade. E a gente que já vinha com esse processo desde 2005, quando a gente chama para SEABRA a nossa responsabilidade de novo, aí aparecem eles, estavam lutando, falaram, vamos juntar, e formamos uma comissão, só uma coordenação, com diversas comissões. Você tem comissão de economia, a comissão de elaboração do projeto, que a companheira Ana faz parte dela, né? Comissão de educação, a professora Fátima, de turismo, está aqui o Smithson, que faz parte da comissão de turismo, a de cultura, tem o Ioia, que participa, a professora Gislene também, tem a comissão dos povos originários e quilombolas, que a professora Ana também coordena essa comissão. Tem a comissão de divulgação e a comissão política, que eu faço parte das duas, né? Essa comissão política faz parte eu, o João Alberto de Andaraí, o Wilson Cardoso e o prefeito de Barra da Estiva. Com isso, tem a comissão de economia também, que o nosso Fernando Monteiro participa, né? Hoje ele está... Vamos trazendo o nome das comissões, mas de quem faz parte, que senão... É isso aí. Então, essa coisa começou a crescer, né? Outros territórios começaram a pensar, e aí, como é que fica? Vamos fazer uma conta. E na Chapada Diamantina são 383 mil habitantes. Nós entendemos que educação não é custo, e sim investimento. Mas quando você chega com a planilha em Brasília, lá no MEC, para discutir esse processo, como tem muitas querendo, aí o MEC fala, olha, é problemático isso aqui, porque o custo de uma universidade é muito alto. Então, o valor per capita por habitante ficaria alto. O que a gente fez? Trouxemos para essa discussão nossa o território Piermonte do Paraguaçu,
Mesmo assim, a gente chega em quase 700 mil, mas não fecha os 700 mil. E Irecê começou a reivindicar a entrada deles nesse processo. Quando a gente junta, vai para 1.050.000 habitantes. Então, facilita essa discussão hoje, como também facilita a aprovação em Brasília por conta da articulação, que são políticos, né? Você tem deputados, senadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, muito, inclusive os de Ceabra, fez um trabalho muito interessante, aprovaram uma moção de apoio. Nós já fizemos uma audiência pública, o prefeito de Ceabra participou, né? Como é uma universidade, não tem divergência nenhuma partidária, né? O que a gente quer é o povo, é todo mundo envolvido nessa universidade. Então, essa discussão está muito fácil nesses 3 territórios, porque ela significa, por incrível que pareça, esse meio da Bahia todo que não tem a educação federal ainda. Temos o IFBA, o IFBA aqui em Ceabra e nos outros lugares, mas ainda não tem cursos superiores. Nesse caso, sim. Ok? Perfeito. Então, a princípio, é esse o nosso histórico. Depois eu vou perguntar assim, o que é que nos traz a acreditar que é importante a universidade? Como a gente já sabe que a gente já perdeu, né, vários órgãos importantes para outras cidades, a gente tem toda essa junção de sonho, de vontade, de desejo. E nesse meio aí, pelo que eu ouvi, historicamente o mais fraco é o nosso miolo, né? Tudo para o nosso miolo demora mais para chegar. A gente tem N exemplos aí para trazer. O hospital, a saúde aqui chegou mais tarde. Frei Justo Venturi teve que segurar a onda da cidade e da região durante anos. A gente tem um exemplo do SAMU que ainda não tem. Você trouxe o nome de Irecê. Esses lugares, tudo que você falou, tem SAMU. A gente aqui não tem, né? Então, mas lá na frente a gente vai perguntar aqui, o que é que nos traz assim, acreditar que há possibilidade dessa universidade de estarem aqui, uma universidade que é da Chapada, está na melhor localização da Chapada, porque até hoje, com todo respeito a você que é político e está acompanhando a gente em casa, e ao pessoal da mesa, até hoje a gente nunca mostrou força política em nenhum governo, seja do PT, seja do PFL na época, com a ACM, nunca mostramos força. E para isso a gente vai ter que mostrar força. Para isso a gente vai ter que mostrar força, senão não fica aqui. Mas, continuando, vou falar aqui com a professora Ana Carolina para trazer para a gente, né, sobre esse projeto. O que é esse projeto, professora? Pronto, então eu vou começar lhe respondendo essa pergunta, né? O que é que a gente, vocês querem perguntar depois, mas a gente já vai começando a falar sobre essa resposta, de que a ideia dessa universidade é que ela seja multicamp. Então, Goiânia traz todo esse histórico dessa luta, que na realidade é uma luta de muitos anos, não é de agora, não surge agora, né? Mas lá atrás, quando se pensava nessa universidade, era a Universidade da Chapada e pensando a Chapada, né? E agora a gente tem essa outra perspectiva. Para se ganhar mais força, né? Para que o sonho se torne realidade. Isso, e não somente isso, né? Por entender realmente que os outros territórios também existem, nesses outros territórios também existe um vazio de universidades, né? Então a gente tem a UNEB e a gente tem que louvar pela UNEB, porque ela está aqui atendendo a demanda que nós temos hoje, mas ela não atende a toda a demanda que a região necessita, né, e carece. Então, essa é uma proposta da universidade agora, é que seja uma universidade multicamp. Então, a gente espera e imagina que fique um campus aqui em Ceabra, mas outros em outros locais, né, Irecê, na região do Paraguaçu. Então, em alguns lugares, a gente vai ter camp. É um projeto em que é importante por ser federal, né, por abranger todo o território e a possibilidade de ter realmente uma maior visibilidade, de trazer ensino superior. E assim, a gente entende que o território ele é muito rico, né? Ele é muito rico na questão ambiental, muito rico na questão hídrica, na questão dos ventos, na questão da mineração, né? Do turismo. E a gente não tem ainda, aqui na nossa região, profissionais formados aqui que permaneçam aqui. Então, toda vez que vem uma empresa, é preciso trazer gente de fora. Então, há essa necessidade de formar, né, profissionais daqui que permaneçam aqui. Então, essa é uma das demandas do território. É uma demanda também para que os jovens não venham a sair do território, né? Então, esse deslocamento para outros centros é algo bastante complicado e prejudicial para as famílias que não têm condições, sobretudo.
né? Então, acaba que incentiva a vulnerabilidade e a pobreza mesmo, né? Tanto urbana quanto rural, desse nosso território. Então, a universidade ela vai trazer também todo esse desenvolvimento, que é o que a gente espera, né? Então, é um projeto que visa realmente trazer atender essa demanda dos territórios, né? Então, parece que as pessoas entendam, igual o Goiano estava falando, a necessidade dessa união, senão não acontece, né, Goiano? A gente está falando do número de pessoas, né? 600 com o objetivo de chegar a 700. Política, porque é uma realidade, né? É uma realidade. Se você não complementar, porque muita gente pode dizer, mas para que irecer? É preciso juntar, que senão não faz o número. Isso aí. Senão não faz o número. Smith, é com você agora, meu irmão. Universidade Federal da Chapada Diamantina, eu sei que você está filmando aí, mas pega o microfone da Fátima lá e você pode ficar na frente da tela que você sai com a gente. Vamos falar sobre essa importância da Chapada Diamantina da universidade. Olha, uma universidade vai trazer muito desenvolvimento para o nosso município, né? Por mais que a pessoa pode ficar na dúvida, mas a educação é o futuro da nossa juventude. Ainda tem gente que fica na dúvida? Tem pessoas que ficam sem saber se entra na luta ou se não, achando que não vem, né, nessa dúvida. Se vale a pena, se né? Vale a pena. Entendi. Tem questões políticas também, você sabe como são as coisas, né? Mas a gente sabe, a população também deseja que essa universidade venha para aqui, porque é desenvolvimento, investimento em desenvolvimento para o nosso município. Não, quer dizer, não só o nosso município, como toda a Chapada. Tanto a Chapada Diamantina, como do Pierremonte e Irecê. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas ficam falando, né? Tudo é política. Para que o Goiano falou um monte de nome de deputado? Não tem jeito, gente. A vida é assim, né? Para que algo aconteça, por isso que a gente sempre comenta. Você não gosta de política, a gente entende, né? Mas tem que acompanhar o mínimo para ter noção do que acontece. A gente vê muita gente comentando do Bolsonaro e do Lula lá em cima e não comenta do que acontece aqui na nossa região, né? Há necessidade. Tudo envolve política. Tudo envolve, né? Política. E é um trabalho que envolve toda a população, independente de política, de partido, né? Vai envolver toda a sociedade. Claro. Por isso que é importante a gente congregar cada vez mais pessoas, cada vez mais partidos, cada vez mais políticos, cada vez mais prefeitos e vereadores, para que a gente consiga essa vitória. E quando você fala assim da união de todos, é porque é apartidário, né, cara? Tem gente que vai abraçar essa luta, não me interessa, é uma luta de esquerda. Não é. Não é. É uma luta de esquerda, de direita, de centro, né? Que todos participem. Professora Fátima, vamos falar dos benefícios, né? Quem é que serão beneficiados? Nossa, Nerisvaldo, uma universidade, ela traz benefícios assim infindáveis, né? A gente sabe que a educação é o caminho da transformação. Então, assim, partindo da transformação da criticidade, que a gente sabe que uma pessoa que passa por uma academia, ela amplia suas percepções, né? Ela melhora o seu senso crítico, ela se transforma e transforma o seu entorno. Sem contar das transformações políticas, econômicas, na saúde, em todas as áreas que a gente imaginar, uma universidade ela pode causar essa transformação. Então, uma universidade que tem uma abrangência de 3 territórios, imagine aí o fluxo de pessoas que teremos, né? De pessoas que vêm, pessoas que vão, pessoas que vêm morar, pessoas que vão consumir, pessoas que vão desenvolver projetos e que vão atender, independente de ser estudante ou não. A comunidade será atendida, beneficiada pelos seus projetos de extensão, de pesquisa. E a gente já tem os exemplos dos outros territórios que já implantaram as suas universidades, como, por exemplo, a Universidade do Recôncavo, a Universidade do Oeste da Bahia e a do Vale do São Francisco, que o desenvolvimento dessas regiões é perceptível. Perfeito. Nós temos o exemplo da nossa UNEB maravilhosa e que eu tenho muita gratidão, que foi na UNEB a minha formação. E a gente viu a mudança de mentalidade, a mudança de criticidade, o envolvimento da comunidade com a academia, ela transforma não só a vida de quem está lá dentro, mas de quem está no seu entorno. É a família do estudante que vai se transformar, que vai ter um pensamento diferenciado. É a comunidade em volta que participam dos projetos, que participam dos movimentos. Então, assim, uma universidade federal na nossa região, no nosso território, vai ser de um ganho assim imenso.
Perfeito, né? professor. Então, a educação, ela é, sem nenhuma sombra de dúvida, o caminho para a transformação social. Perfeito, professora Fátima Goiano. Para a gente fechar aqui em 3 minutos, como é que a pessoa pode fazer parte, participar desse projeto, lutar junto também com essa ideia? Olha, Narisvaldo, antes de responder isso rapidinho, eu vou pegar um gancho ali no que Fátima falou, que é a questão da educação. O professor Paulo Freire falava o seguinte: a educação não muda o mundo, mas ela muda o indivíduo e o indivíduo muda o mundo. Que coisa interessante, né? Isso. E, direto na pergunta, nós estamos pedindo o seguinte: gente, participem de tudo que está sendo proposto aí, das audiências públicas, cobre da prefeitura, vá para a Câmara de Vereadores, vá para as reuniões que a gente está promovendo, vá para as ruas. É preciso mostrar interesse, né? Que eles lá em cima veem, ó, vocês querem realmente. Muito. Discuta isso no local de trabalho, discuta isso no sindicato, nas associações de bairros, nas associações comunitárias. Por exemplo, no Velame, esse final de semana, o pessoal lá reunido para discutir o Natal do Velame, um dos pontos foi a Universidade Federal da Chapada. A companheira Flávia, que é uma das coordenadoras lá do Natal do Velame, levantou o tema e eles já estão nas suas redes sociais divulgando. Isso é uma forma interessante de estar construindo o processo na universidade. O companheiro Eduardo, lá de Bebedouro, está fazendo isso também. Ele, a Leide, a professora Lúcia, estão com essa discussão, como na Várzea do Caldas, como no Saquinho. Enfim, a sociedade começa, mas a gente tem que entrar com essa discussão nas praças. Já conversei com o capitão Curisco para uma quinta-feira, a gente com ele chamar a população de Ceabra, ir para lá. Nós vamos discutir a universidade e vamos colher assinaturas. Por quê? Precisamos de 10 mil assinaturas para juntar o projeto que está sendo escrito e levar para Brasília. Não adianta. Só num ato público, tipo fizemos na Câmara, a gente pegou lá algumas assinaturas que chegou a uns 300, 400 por aí. Mas precisamos de muitas. Claro. Então vamos partir para as igrejas, né? Tanto a evangélica, a católica, o pessoal de religiões africanas também, a gente está convidando para vir para esse processo. Então a gente enxerga todo esse processo nosso com toda a sociedade. Até no trabalho, você que tem esse poder da mídia, por favor, sempre vá divulgando, manda nos procurar. Hoje à noite, por exemplo, tem reunião no colégio, lá no SES, às 19 horas. Quem puder, por favor, vai para lá, reúna, conversa com a gente. Tá bom? Agradecer também a presença de Ana Carolina, professora Fátima e do nosso grande parceiro Smithson.